Você sabia que Jesus não ressuscitou sozinho? Mateus 27 registra um evento tão extraordinário que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar dele nos púlpitos. Na sexta-feira em que Cristo morreu, algo aconteceu nos cemitérios ao redor de Jerusalém que desafiaria tudo o que sabemos sobre morte e vida eterna. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas assume que a ressurreição de Jesus foi um evento isolado, uma vitória solitária sobre a morte. A verdade escrita nas Escrituras revela uma história muito maior, uma história com múltiplas testemunhas, corpos levantados de túmulos antigos e aparições que abalaram a Cidade Santa durante a Páscoa, mais controversa da história. Nesta jornada, vamos desvendar esse mistério em 3 movimentos decisivos. Primeiro, vamos examinar exatamente o que aconteceu no momento em que Jesus entregou seu Espírito e por que os túmulos se abriram naquele instante preciso. Depois, vamos investigar quem eram essas pessoas que voltaram dos mortos e por que a Bíblia as chama de santos, em vez de simplesmente mortos. E, finalmente, vamos explorar a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: para onde foram esses ressuscitados depois que apareceram em Jerusalém? E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. O relato está em Mateus, capítulo 27, versículos 52 a 53. O texto diz que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. Mas note algo crucial. Mateus não diz que eles saíram imediatamente. Ele diz que saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus e entraram na Cidade Santa, onde apareceram a muitas pessoas. Essa sequência não é um detalhe técnico. É uma estrutura teológica deliberada que revela a hierarquia da ressurreição. Por que isso importa? Porque se os santos ressuscitaram ao mesmo tempo que Jesus, ou antes dele, toda a doutrina cristã sobre Jesus, sendo as primícias dos que dormem, desmorona. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 15, versículo 20. Cristo ressuscitou dos mortos como as primícias dos que dormem. Primícias significa o primeiro da colheita. Não pode haver primícias se outros já foram colhidos antes. Então, Mateus está protegendo uma verdade teológica fundamental. Os túmulos abriram na sexta-feira, mas os corpos só se levantaram no domingo, depois que Jesus já havia vencido a morte. Agora imagine a cena. Você é um habitante de Jerusalém. É sexta-feira à tarde, por volta das 3 horas. De repente, a terra treme violentamente. O véu do templo se rasga de alto a baixo, e nos cemitérios fora das muralhas da cidade, você ouve o som de pedras rachando e lajes de túmulos se movendo. Mas quando você corre para investigar, não vê ninguém saindo. Os túmulos estão abertos, mas vazios de atividade. Que tipo de sinal é esse? Que tipo de presságio? Os líderes religiosos teriam notado, os soldados romanos teriam relatado, e durante todo o sábado, enquanto Jesus estava no túmulo e a cidade observava o Shabat, aqueles túmulos permaneceram abertos, como bocas abertas, esperando para falar. Havia uma pausa, um intervalo carregado de significado. A morte havia sido desafiada, mas ainda não derrotada. As portas foram abertas, mas a libertação ainda não havia chegado. E essa tensão, esse silêncio entre sexta e domingo, é onde nosso próximo capítulo começa. Por que Deus esperaria? Por que não ressuscitar os santos imediatamente quando os túmulos se abriram? A resposta está na natureza da própria ressurreição de Cristo. Ela não é apenas um milagre entre muitos. É o milagre fundacional, o evento que torna todos os outros possíveis. Sem a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição dos santos
seria apenas um retorno temporário, como Lázaro, que voltou apenas para morrer novamente. Mas porque Jesus ressuscitou primeiro, o que aconteceu com esses santos foi diferente. Foi um prelúdio da ressurreição final, uma amostra da colheita que ainda está por vir. Alguns estudiosos argumentam que esse relato é simbólico, não literal. Eles dizem que Mateus estava usando linguagem apocalíptica para transmitir a importância teológica da morte de Jesus, não relatando fatos históricos. Mas essa interpretação enfrenta problemas sérios. Mateus usa a mesma linguagem e estrutura narrativa aqui que usa em todo o seu evangelho. Ele diz que muitas pessoas viram esses santos ressuscitados. Se isso fosse simbólico, por que incluir testemunhas? Por que mencionar que eles entraram na Cidade Santa? Símbolos não precisam de geografia específica. A verdade é que esse evento é inconveniente para muitos teólogos modernos. É estranho demais, sobrenatural demais, difícil de explicar demais. Então, eles tentam suavizá-lo, transformá-lo em metáfora, reduzi-lo à poesia. Mas as Escrituras não nos dão essa opção. O texto é direto. Os túmulos se abriram. Corpos foram ressuscitados. Pessoas os viram. Testemunhas confirmaram. E isso aconteceu em Jerusalém, durante a Páscoa, quando a cidade estava cheia de peregrinos de todo o mundo conhecido. Se você está se perguntando como isso é possível, você está fazendo a pergunta certa. Mas não pare aí. Pergunte também: se isso realmente aconteceu, o que isso significa para a natureza da morte? O que isso revela sobre o poder da cruz? E mais importante, o que isso promete para todos nós que ainda enfrentaremos nosso próprio túmulo um dia? E uma vez que começamos a desempacotar essas perguntas, descobrimos que esse evento esquecido pode ser a chave para entender toda a narrativa da redenção. Capítulo 2. O momento exato em que as tumbas se abriram. Mateus é preciso sobre o tempo. Ele diz que no momento em que Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam, e os túmulos se abriram. Tudo isso aconteceu simultaneamente, como uma cascata de eventos sobrenaturais desencadeados pela morte do Filho de Deus. Mas por que naquele momento? O que há de tão significativo sobre a hora exata da morte de Jesus que desencadearia a abertura de túmulos em todo o cemitério de Jerusalém? Vamos começar com o contexto. Jesus morreu por volta da hora 9, 3 horas da tarde, no dia da preparação da Páscoa. Este era o momento exato em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo para a refeição da Páscoa que aconteceria naquela noite. João deixa essa conexão explícita em seu evangelho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua morte não é aleatória. É perfeitamente cronometrada para coincidir com o sacrifício que prenunciava sua vinda. Agora considere o que estava acontecendo no templo naquele momento. O sumo sacerdote estava no lugar santo, preparando-se para entrar no lugar santíssimo, a sala mais sagrada onde a presença de Deus habitava. Entre essas duas salas pendia o véu, uma cortina maciça, tecida com 60 pés de altura, tão grossa que, segundo a tradição, exigiria 300 sacerdotes para movê-la. Esse véu simbolizava a separação entre Deus Santo e a humanidade pecadora. Apenas o sumo sacerdote podia passar por ele, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Mas quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou. Não de baixo para cima, como mãos humanas fariam, mas de cima para baixo, como se mãos divinas estivessem rasgando a barreira. E no mesmo instante, a terra tremeu. Mateus usa a palavra terremoto, o mesmo termo usado para descrever abalos sísmicos. Isso não foi uma vibração leve.
Foi um tremor significativo, forte o suficiente para rachar rochas e deslocar lajes de pedra dos túmulos. Os túmulos judaicos daquele período eram geralmente cavados em encostas rochosas, com grandes pedras circulares roladas em sulcos para selar as entradas. Alguns eram túmulos familiares elaborados com várias câmaras. Outros eram simples nichos cortados na rocha. Mas todos compartilhavam uma característica comum. Uma vez selados, eles deveriam permanecer fechados até que a família precisasse adicionar outro corpo. A ideia de que dezenas ou talvez centenas desses túmulos se abrissem simultaneamente teria sido aterrorizante para qualquer pessoa que testemunhasse. Pense na mensagem visual. Por séculos, a morte havia sido a única certeza inquebrável da existência humana. Todos morriam. Todos eram enterrados. E todos permaneciam mortos. Os túmulos eram símbolos finais de permanência, lugares onde os vivos iam para lamentar, mas nunca para esperar mudança. Mas agora, no momento em que o Cordeiro Perfeito morreu, esses símbolos de finalidade se quebraram. As portas da morte foram arrombadas, e embora os corpos ainda não tivessem saído, a mensagem já estava clara. Algo fundamental havia mudado na relação entre vida e morte. Alguns estudiosos sugerem que o terremoto foi um fenômeno natural, talvez relacionado à atividade sísmica conhecida na região do Vale do Jordão. E é verdade que terremotos acontecem naquela área, mas essa explicação não leva em conta o tempo perfeito, que são as chances de um terremoto ocorrer exatamente às 3 da tarde de uma sexta-feira específica, e no momento exato em que o homem alegando ser o Messias morre em uma cruz, durante a Páscoa, enquanto cordeiros estão sendo sacrificados no templo, e que esse terremoto seja forte o suficiente para rasgar o véu do templo e abrir múltiplos túmulos, mas não forte o suficiente para destruir a cidade. As Escrituras apresentam isso como um ato divino, não como uma coincidência geológica. Deus estava falando através da criação. A morte de Jesus não era apenas mais uma execução romana. Era o ponto de virada cósmico da história. E toda a criação respondeu. O sol escureceu, a terra tremeu, as rochas se partiram, e os túmulos, aqueles monumentos à vitória da morte sobre a humanidade, se abriram como se estivessem se rendendo. Mas aqui está o que muitas pessoas perdem. Os túmulos se abriram na sexta-feira, mas os santos não saíram até domingo. Havia um intervalo, uma lacuna de tempo entre a abertura e a ressurreição. E esse intervalo não é um erro de redação em Mateus. É teologia deliberada. Os túmulos abertos na sexta-feira eram uma promessa. A ressurreição no domingo foi o cumprimento. E entre esses dois momentos estava o sábado, o dia de descanso, o dia em que Jesus descansou no túmulo, e o dia em que toda a criação esperou para ver se a morte realmente havia sido derrotada. Imagine ser um dos guardas romanos estacionados perto desses cemitérios. Você vê os túmulos se abrirem, você sente o terremoto, você ouve os gritos de medo da população, mas então nada acontece, nenhum corpo se levanta, nenhum morto caminha, apenas túmulos abertos e silêncio. O que você faz? Você relata ao seu comandante? Você tenta selar novamente os túmulos? Ou você espera, e com uma sensação crescente de pavor, para ver o que acontecerá a seguir? E o que dizer das famílias desses santos? Se seus túmulos familiares de repente se abriram, eles teriam ido investigar. Eles teriam visto as lajes de pedra deslocadas, as entradas abertas. Mas quando olharam para dentro, teriam visto apenas os corpos de seus entes queridos, ainda deitados em seus nichos, mortos, mas de alguma forma prometidos, selados, mas de alguma forma destinados a serem libertados.
Que tipo de esperança estranha e aterrorizante isso teria plantado em seus corações? A abertura dos túmulos na sexta-feira foi um sinal profético. Era Deus dizendo: a morte não tem mais a palavra final. As portas estão abertas. A libertação está chegando. Mas ela virá na ordem certa, no tempo certo e através da pessoa certa. E essa pessoa era Jesus. Sinto que naquele momento ainda estava morrendo, ainda estava descendo à morte, ainda estava entrando no próprio domínio que ele havia vindo destruir. E uma vez que entendemos o significado daquele momento de sexta-feira, estamos prontos para enfrentar o silêncio que se seguiu. E é nesse silêncio que nosso próximo capítulo habita. Capítulo 3. O silêncio. Entre sexta e domingo. O sábado entre a crucificação e a ressurreição é um dos períodos mais misteriosos em toda a narrativa do Evangelho. Jesus está morto. Seu corpo está em um túmulo emprestado, selado com uma pedra e guardado por soldados romanos. Seus discípulos estão escondidos, aterrorizados, convencidos de que seu movimento acabou. E por toda Jerusalém, os túmulos abertos permanecem abertos, vazios de atividade, mas cheios de promessa. O que estava acontecendo durante essas horas silenciosas? As Escrituras nos dão pistas, mas não um relato completo. 1 Pedro 3, versículo 19, diz que Jesus, no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Efésios 4, versículos 8 a 10, falam de Cristo descendo às partes mais baixas da terra, antes de ascender ao alto. A tradição cristã primitiva chama isso de descensus ad inferos, a descida ao inferno, ou mais precisamente, ao Sheol, o reino dos mortos. Mas o que isso significa praticamente? Significa que enquanto o corpo de Jesus estava no túmulo, seu espírito estava ativo em outro reino. Ele estava confrontando a própria morte em seu território. Ele estava proclamando vitória sobre os poderes que haviam mantido a humanidade em cativeiro desde a queda. E ele estava preparando o caminho para a ressurreição que ocorreria no domingo de manhã, não apenas a sua própria, mas também a ressurreição preliminar dos santos, cujos túmulos já haviam sido abertos. Agora pense sobre os túmulos abertos novamente. Sexta-feira à tarde, eles se abriram. Sábado, dia inteiro, eles permaneceram abertos. Mas nada aconteceu. Por quê? Porque a ressurreição não poderia começar até que Jesus ressuscitasse primeiro. Paulo é claro sobre isso. Cristo é as primícias. Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, não apenas um retorno temporário como Lázaro. E porque ele é o primeiro, todos os outros que ressuscitam fazem isso em conexão com sua vitória. Então, o sábado era um período de espera. Não espera passiva, mas espera carregada de propósito. Deus estava honrando o padrão do descanso sabático, mesmo na morte. Jesus descansou no sétimo dia, assim como Deus descansou no sétimo dia da criação. Mas esse descanso não era inatividade. Era o cumprimento do trabalho. A obra da redenção havia sido completada na cruz. Está consumado, Jesus havia dito. Agora era o momento de descansar antes do amanhecer da nova criação. Para as famílias dos santos cujos túmulos estavam abertos, esse sábado deve ter sido torturante. Eles sabiam que algo havia acontecido. A cidade inteira sabia. O terremoto, a escuridão, o véu rasgado, tudo isso havia se tornado conhecimento público. E agora seus túmulos familiares estavam abertos. Mas os corpos de seus entes queridos ainda estavam lá dentro, ainda mortos, ainda frios. Que tipo de cruel provocação era essa? Ou seria uma promessa? A lei judaica exigia que ninguém tocasse um corpo morto no sábado, a menos que fosse absolutamente necessário. Então, mesmo que essas famílias quisessem rolar as pedras de volta, selar novamente os túmulos,
Restaurar a ordem, elas não podiam. Elas tinham que esperar. Elas tinham que observar o sábado. E nessa observância forçada, elas estavam participando sem saber do maior sábado da história. O sábado em que a velha ordem estava descansando antes de dar lugar à nova. Imagine os líderes religiosos durante esse tempo. Eles haviam conspirado para matar Jesus. Eles haviam pressionado Pilatos a crucificá-lo. Eles pensaram que haviam resolvido seu problema. Mas agora, eventos estranhos estavam acontecendo. O véu do templo, aquele símbolo massivo de sua autoridade religiosa, havia se rasgado. Isso era catastrófico. Significava que o lugar santíssimo estava exposto e que a barreira entre Deus e o homem havia sido removida. Eles tentariam reparar? Ou reconheceriam o significado? E então havia os túmulos. Túmulos abertos por toda a área de Jerusalém. Não apenas um ou dois, mas muitos, como Mateus diz. Isso não poderia ser ignorado ou encoberto. Muitas pessoas teriam visto. Muitas famílias teriam sido afetadas. E durante todo o sábado, enquanto a cidade tentava retornar à normalidade, aqueles túmulos permaneciam como lembretes mudos de que algo estava fundamentalmente diferente. Alguns estudiosos especulam sobre quais túmulos se abriram. Eram todos túmulos de crentes em Yahvé? Eram túmulos de pessoas específicas conhecidas por sua santidade? Mateus não fornece uma lista. Ele simplesmente diz: muitos corpos de santos que haviam dormido. A palavra muitos é significativa. Não era apenas uma ou duas pessoas. Era um número suficiente para constituir uma testemunha coletiva. Um grupo grande o suficiente para que sua aparição posterior não pudesse ser descartada como alucinação ou boato. A palavra santos também é crucial. Em grego, é hagioi, que significa os consagrados, os separados para Deus. Estes não eram apenas pessoas aleatórias que haviam morrido. Eram aqueles que haviam vivido em relacionamento de aliança com Deus, que haviam morrido na fé, esperando pela redenção de Israel. Eram os justos do Antigo Testamento, aqueles que Hebreus 11 descreve como tendo morrido na fé, sem receber as promessas, mas as vendo de longe. E agora, suas esperas estavam acabando. Os túmulos estavam abertos. A prisão estava destrancada. Mas a porta ainda não havia sido aberta completamente. Isso só aconteceria quando Jesus ressuscitasse. E na manhã de domingo, quando a pedra foi removida de seu túmulo, quando ele saiu vitorioso sobre a morte, então, e somente então, esses outros também poderiam sair. Não por seu próprio poder, mas pelo poder dele. Não como eventos independentes, mas como consequências de sua vitória. O silêncio do sábado, então, não era vazio. Era a pausa antes da explosão. Era a respiração profunda antes do grito de vitória. Era o momento em que toda a criação esperava para ver se o impossível realmente aconteceria. Se a morte, a velha inimiga invencível, realmente poderia ser derrotada. E quando o domingo amanheceu, a resposta veio em um túmulo vazio e santos ressuscitados caminhando pelas ruas de Jerusalém. Mas antes de chegarmos a essas aparições, precisamos entender quem eram essas pessoas. E essa é a pergunta que nosso próximo capítulo aborda. Capítulo 4. Quem eram esses santos ressuscitados? Mateus não nos dá nomes. Ele não fornece uma lista. Ele simplesmente diz que muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. Então, quem eram essas pessoas? Podemos identificá-las? E por que suas identidades importam? Vamos começar com o que sabemos. Eles eram santos, hagioi em grego, os consagrados. Em linguagem do Antigo Testamento, isso significaria os fiéis de Israel, aqueles que viveram em obediência à aliança,
que esperaram pelo Messias, que morreram acreditando nas promessas de Deus. Eles não eram apenas pessoas mortas aleatórias. Eram os justos, aqueles cujas vidas haviam sido marcadas por fé e devoção. Eles também haviam dormido, que é a linguagem bíblica padrão para a morte. Mas nota o tempo passado. Eles haviam morrido antes da crucificação de Jesus. Eles não eram contemporâneos que haviam acabado de morrer. Eram pessoas de gerações anteriores, talvez décadas ou até séculos antes. Seus corpos haviam estado em túmulos tempo suficiente para serem reconhecidos como mortos há muito tempo, mas não tanto tempo que suas identidades fossem completamente esquecidas. Agora, aqui está onde fica interessante. Mateus diz que depois de ressuscitarem, eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. A palavra apareceram implica reconhecimento. Eles não eram apenas figuras não identificadas vagando por aí. Eram pessoas reconhecíveis. As pessoas que os viram sabiam quem eram. Elas conheciam seus rostos, suas vozes, suas identidades. E isso só é possível se essas pessoas tivessem morrido recentemente o suficiente para que ainda houvesse pessoas vivas que as haviam conhecido. Então, estamos provavelmente falando de pessoas que haviam morrido dentro de uma ou duas gerações. Talvez alguns dos anciãos justos que haviam servido no templo. Talvez alguns dos rabinos conhecidos que haviam ensinado a lei. Talvez alguns dos pais e avós de famílias ainda vivendo em Jerusalém. Pessoas cujas vidas haviam sido exemplos de fé, cuja morte havia sido lamentada e cuja memória ainda era honrada. Alguns especularam que profetas como Zacarias ou Malaquias poderiam ter estado entre os ressuscitados. Outros sugeriram figuras mais recentes como Simeão, o homem justo que havia segurado o bebê Jesus no templo, ou Ana, a profetisa que serviu no templo por décadas. Mas essas são apenas especulações. O texto não dá nomes, e não devemos inventar o que não está lá. O que importa não são os nomes específicos, mas o padrão. Estes eram os fiéis, os que haviam esperado pela redenção, os que haviam morrido acreditando que Deus cumpriria suas promessas. E agora, na ressurreição de Jesus, essas promessas estavam começando a se cumprir. A ressurreição deles não era um evento aleatório. Era a primeira colheita, os primeiros frutos da vitória de Cristo sobre a morte. Pense sobre o que sua ressurreição simbolizava. Por séculos, os santos do Antigo Testamento haviam morrido na fé, esperando pela salvação que não podiam ver. Hebreus 11 diz que todos eles morreram na fé, não tendo recebido as promessas, mas as vendo de longe e as saudando. Eles acreditaram que Deus era fiel, e mesmo que não vissem o cumprimento final em suas vidas, eles foram para seus túmulos esperando, confiando, aguardando. E agora, na ressurreição de Jesus, essa espera acabou. A promessa cumprida. A redenção chegou. E como sinal dessa realidade, Deus levantou alguns desses santos de seus túmulos para testemunhar a verdade. Não todos os santos, não cada pessoa justa que já havia morrido, mas muitos. Um número suficiente para fazer uma declaração, um grupo grande o suficiente para ser inegável. Essas aparições não eram para convencer céticos. Lembre-se, Jesus ressuscitado também não apareceu aos líderes religiosos, ou a Pilatos, ou às multidões que haviam gritado, crucifica-o. Ele apareceu aos seus seguidores, aqueles que o haviam amado, aqueles que estavam de luto por ele. Da mesma forma, os santos ressuscitados apareceram a muitas pessoas. Mas provavelmente pessoas que os conheciam, famílias que os reconheceriam, comunidades que entenderiam o significado. Imagine ser uma dessas famílias. Seu avô,
um homem justo que serviu no templo toda a sua vida, morreu há 5 anos. Você esteve em seu funeral. Você o enterrou em seu túmulo familiar. Você lamentou sua perda. E então, no domingo de Páscoa, você o vê novamente. Não um fantasma, não uma visão, mas ele, vivo, real, reconhecível. Ele fala com você. Ele lhe conta coisas que só ele saberia. E ele lhe diz que Jesus, o homem que foi crucificado na sexta-feira, ressuscitou dos mortos. Como você reagiria? Choque, certamente. Medo, talvez. Mas também alegria, admiração e uma fé subitamente inabalável. Se seu avô morto está vivo novamente, então a morte foi derrotada. Se os túmulos podem ser abertos, então nada é impossível. E se Jesus é a razão pela qual isso aconteceu, então Jesus deve ser quem ele disse que era: o Messias, o Filho de Deus, o conquistador da morte. É por isso que as identidades importam. Não porque precisamos de uma lista de nomes, mas porque o reconhecimento era o ponto. Essas não eram aparições anônimas. Eram pessoas conhecidas retornando a pessoas conhecidas para entregar uma mensagem conhecida. A morte está derrotada, as promessas estão cumpridas e Jesus é vitorioso. E uma vez que entendemos quem eram esses santos, estamos prontos para explorar onde eles apareceram e o que significou. E é para lá que nosso próximo capítulo nos leva. Capítulo 5. Jerusalém, na manhã mais estranha da história. Domingo de manhã, logo após a ressurreição de Jesus. A cidade de Jerusalém está começando a despertar. A Páscoa está em pleno andamento, com dezenas de milhares de peregrinos enchendo as ruas. E de repente, algo impossível começa a acontecer. Pessoas mortas começam a aparecer. Não como fantasmas ou visões, mas como seres físicos ressuscitados, caminhando pelas ruas, entrando em casas, procurando famílias. Mateus diz que eles entraram na Cidade Santa. Jerusalém é chamada de Cidade Santa por causa do templo, a morada da presença de Deus. É o centro da adoração judaica, o coração espiritual de Israel. E é neste lugar, neste momento carregado de significado religioso, que os santos ressuscitados fazem suas aparições. Não em aldeias remotas, não em áreas obscuras, mas no coração da vida religiosa judaica, durante o festival mais importante do ano. O tempo não poderia ter sido mais perfeito. A Páscoa comemora o Êxodo, quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Era uma celebração de libertação, de redenção, de Deus intervindo poderosamente para salvar seu povo. E agora, em uma Páscoa cerca de 1400 anos depois, Deus estava mais uma vez intervindo. Mas desta vez, a libertação não era da escravidão física. Era da escravidão à morte. E as testemunhas não eram apenas alguns milhares de israelitas. Eram dezenas de milhares de peregrinos de todo o mundo conhecido. Pense sobre a logística. Jerusalém, durante a Páscoa, teria tido uma população temporária de talvez 100 mil pessoas ou mais. As ruas estariam abarrotadas. As famílias estariam hospedando parentes de outras regiões. As conversas estariam acontecendo em hebraico, aramaico, grego, latim. E no meio de toda essa agitação, santos ressuscitados começam a aparecer. Quantos? Mateus não diz exatamente. Ele diz muitos. Em grego, poloi, que implica um número significativo, não apenas alguns. Vamos ser conservadores e dizer que foram 20 ou 30 pessoas. Esse ainda é um número substancial de aparições de ressurreição acontecendo em toda a cidade. Cada uma dessas pessoas teria procurado pessoas específicas, famílias que os conheciam, amigos que os reconheceriam. E quando apareceram, teriam conversas, compartilhariam testemunhos,
explicariam o que havia acontecido. A notícia teria se espalhado como fogo. Agora considere a reação. Se uma pessoa morta aparecesse para você, você ficaria chocado, aterrorizado, talvez incrédulo. Mas se várias famílias diferentes em toda a cidade estivessem tendo experiências semelhantes ao mesmo tempo, isso se tornaria inegável. Não são alucinações individuais. É um evento coletivo. E a explicação está bem ali, e fresca nas memórias de todos. Jesus de Nazaré, o homem que alegou ser o Messias, foi crucificado na sexta-feira, e agora dizem que ele ressuscitou. A conexão seria imediata. Jesus ressuscitou e outros também ressuscitaram. Sua ressurreição não é um evento isolado. É o início de algo maior. É as primícias de uma colheita que inclui não apenas ele, mas todos aqueles que morreram na fé. E essa compreensão teria transformado completamente a narrativa em torno da crucificação. De repente, aquilo que parecia uma tragédia, um rabino fracassado executado pelos romanos, revelou-se ser a vitória mais importante da história. Mateus diz que os santos ressuscitados apareceram a muitas pessoas. A palavra apareceram é emfanizo, em grego, que significa tornar-se visível, mostrar-se, manifestar-se. Não é passivo, é ativo. Essas pessoas não apenas andaram aleatoriamente e foram vistas. Elas intencionalmente se mostraram a pessoas específicas. Elas tinham uma missão. Elas eram testemunhas, assim como os apóstolos seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. Quem eram essas muitas pessoas que as viram? Provavelmente familiares, amigos, membros da comunidade. Pessoas que os conheciam o suficiente para reconhecê-los, que poderiam verificar suas identidades, que ficariam chocadas e transformadas pela experiência. E essas testemunhas, então, contariam a outros, e aqueles contariam a outros, e o testemunho se espalharia por toda Jerusalém e além. Agora pense sobre os líderes religiosos novamente. Eles estão tentando conter a situação com Jesus. Eles postaram guardas em seu túmulo para evitar que os discípulos roubem o corpo e aleguem que ele ressuscitou. Mas então esses guardas vêm e relatam que algo inexplicável aconteceu. O túmulo está vazio. Um anjo apareceu. E agora, há relatos por toda a cidade de outras pessoas mortas aparecendo. Como você controla essa narrativa? Como você a reprime? Você não pode. É grande demais. Muitas testemunhas, muitas aparições, muita sobreposição entre a ressurreição de Jesus e as ressurreições desses santos. Então, o que você faz? Você suborna os guardas para contar uma história falsa sobre os discípulos roubando o corpo. Você tenta desacreditar as testemunhas. Você alega que é tudo histeria em massa ou engano. Mas para aqueles que realmente viram, para aquelas famílias que abraçaram seus entes queridos mortos retornados, nenhuma quantidade de negação oficial importaria. É importante perceber que essas aparições não eram shows públicos. Jesus ressuscitado também não apareceu no templo ou no palácio de Pilatos. Ele apareceu aos seus seguidores em ambientes privados e semi-privados. Da mesma forma, os santos ressuscitados apareceram a muitas pessoas, mas em contextos pessoais. Visitas a casas, encontros em estradas, conversas em pátios. Esses eram momentos íntimos, carregados de reconhecimento emocional e testemunho espiritual. Por que Deus trabalharia dessa maneira? Por que não fazer um espetáculo público, uma proclamação inegável para toda a cidade de uma só vez? Porque fé não é sobre ser dominado por evidências avassaladoras. É sobre ver sinais suficientes para acreditar, mas ainda ter espaço para escolha. Os santos ressuscitados eram sinais, não coerção. Eram testemunhas,
não provas irrefutáveis. E para aqueles com corações abertos, eles eram mais do que suficientes. Mas há uma pergunta que ainda não respondemos. Por que Mateus é o único evangelho a registrar esse evento? Marcos, Lucas e João, todos cobrem a crucificação e ressurreição, mas nenhum deles menciona os santos ressuscitados. Por que essa omissão? Alguns argumentam que isso indica que o relato de Mateus é lenda, adicionada posteriormente. Mas há explicações melhores. Mateus estava escrevendo para um público judaico, para quem o cumprimento das promessas do Antigo Testamento era central. Os outros evangelhos tinham diferentes audiências e ênfases, e nenhum evangelho registra todos os eventos. João admite isso diretamente no final de seu evangelho. Há muito mais que Jesus fez que não foi escrito. O silêncio dos outros evangelhos não invalida o testemunho de Mateus, apenas o torna único. E dada a natureza precisa e cuidadosa da narrativa de Mateus, dada a forma como se encaixa perfeitamente na teologia da ressurreição, e dado o fato de que ele alega testemunhas reais, temos todas as razões para levá-lo a sério. Jerusalém, naquela manhã de domingo, foi o palco do impossível. E uma vez que entendemos onde isso aconteceu, precisamos entender por que Mateus escolheu as palavras que escolheu. E esse é o foco do nosso próximo capítulo. Capítulo 6. Por que Mateus usou a palavra santos? Palavras importam, especialmente na Escritura, especialmente em um momento tão crítico quanto este. Então, quando Mateus escolhe a palavra santos para descrever aqueles que ressuscitaram, ele está fazendo uma declaração teológica deliberada. Ele poderia ter dito simplesmente os mortos, ou os corpos, ou os falecidos. Mas ele não disse. Ele disse hagioi, em grego, os santos, os consagrados. O que essa palavra significa? Em contextos do Antigo Testamento, santo se refere àquilo que é separado para Deus, consagrado para uso sagrado. O templo era santo. Os sacerdotes eram santos. O sábado era santo. E o povo de Israel como um todo era chamado a ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. Santidade significava pertencer a Deus, ser marcado por sua presença, viver em obediência à sua aliança. Quando Mateus chama aqueles que ressuscitaram de santos, ele está identificando-os como os fiéis de Israel. Não apenas qualquer pessoa que morreu, mas aqueles que viveram em relacionamento de aliança com Deus. Aqueles que haviam seguido a lei, adorado no templo, esperado pelo Messias. Aqueles cuja justiça foi reconhecida, cuja fé foi genuína, e cujas vidas foram marcadas por devoção. Isso é consistente com o vocabulário do Novo Testamento. Paulo frequentemente chama os crentes de santos, não porque sejam perfeitos, mas porque foram separados por Deus, consagrados para seus propósitos, feitos justos através da fé. E o que Paulo aplica aos crentes da Nova Aliança, Mateus está aplicando retrospectivamente aos crentes fiéis da Antiga Aliança. Eles também eram santos. Eles também pertenciam a Deus. E sua ressurreição era um testemunho dessa realidade. Agora, compare isso com o que poderia ter sido dito. Imagine se Mateus tivesse escrito: "E os túmulos se abriram, e muitos cadáveres se levantaram." Essa linguagem teria sugerido algo grotesco, talvez até sinistro, como zumbis ou mortos-vivos em narrativas de horror. Mas Mateus não usa linguagem de cadáver. Ele usa linguagem de santidade. Estas não são aberrações. São pessoas justas sendo restauradas à vida como resultado da vitória de Cristo. Ou imagine se ele tivesse escrito: "E muitos que haviam morrido foram ressuscitados." Isso seria factualmente preciso, mas teologicamente neutro. Não nos diria nada sobre quem essas pessoas eram,
ou por que sua ressurreição importava. Mas ao chamá-las de santos, Mateus está dizendo: essas eram as pessoas certas, no momento certo, pelo motivo certo. Sua ressurreição não foi aleatória. Foi o cumprimento da promessa de Deus àqueles que haviam fielmente esperado por ela. A palavra santos também cria uma continuidade teológica entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os santos eram aqueles que aguardavam a redenção. No Novo Testamento, os santos são aqueles que experimentam a redenção através de Cristo. E neste momento pivotal da história, a transição entre as duas eras, Deus levanta alguns dos santos da antiga aliança para testemunhar a chegada da nova. Eles são pontes. Eles são testemunhas. Eles são os primeiros frutos da colheita que Jesus iniciou. Hebreus 11 fornece um belo comentário sobre isso. Ele lista os heróis da fé do Antigo Testamento: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, e diz que todos eles morreram na fé, não tendo recebido o que foi prometido. Mas então chega ao clímax no final. Deus havia planejado algo melhor para nós, de modo que somente junto conosco eles seriam aperfeiçoados. A implicação é que os santos do Antigo Testamento não poderiam experimentar a plenitude da redenção até que Cristo viesse. E agora Cristo veio. A ressurreição aconteceu. E alguns daqueles santos são levantados como sinal de que o plano está se desdobrando exatamente como Deus havia prometido. Mateus também diz que esses santos haviam dormido. Essa é uma linguagem comum para a morte no Novo Testamento. Jesus usou quando falou sobre Lázaro. Paulo usa repetidamente quando discute a ressurreição. É uma metáfora gentil que implica descanso temporário, não extinção permanente. Você dorme sabendo que acordará. E para o crente, a morte é como dormir, um descanso temporário antes da ressurreição final. Mas aqui está o que é fascinante. Esses santos haviam dormido, passado, tempo perfeito, o que significa que eles estavam em um estado de sono completamente concluído quando foram ressuscitados. Eles não haviam acabado de morrer. Eles haviam estado mortos. Seus corpos haviam passado pelo processo de decadência. E ainda assim, eles foram ressuscitados. Isso demonstra o poder da ressurreição. Não é apenas reanimação imediata, como aconteceu com a filha de Jairo, que havia morrido apenas horas antes. É restauração de corpos que haviam estado mortos por anos. Isso levanta a pergunta: em que tipo de corpos eles ressuscitaram? Eram corpos glorificados como o corpo ressurreto de Jesus? Ou eram corpos mortais, destinados a morrer novamente? O texto não diz diretamente, mas há pistas. Jesus apareceu em um corpo que era físico. Ele podia ser tocado, ele comeu peixe, mas também transformado. Ele podia passar por portas trancadas, aparecer e desaparecer. Seu corpo de ressurreição era tanto continuidade quanto transformação. Os santos ressuscitados provavelmente experimentaram algo semelhante. Seus corpos eram reconhecíveis, físicos, capazes de interagir com os vivos. Mas também eram corpos de ressurreição, corpos que haviam passado pela morte e saído do outro lado. Se eles eram mortais ou imortais, se voltaram à decadência ou ascenderam à glória, exploraremos em capítulos posteriores. Mas o ponto aqui é que eles eram santos, não apenas cadáveres. Eles eram os fiéis ressuscitados, não apenas os mortos reanimados. E essa distinção é tudo. Ao usar a palavra santos, Mateus está nos dizendo que a ressurreição não é um evento aleatório ou mágico. É um evento de aliança. Deus é fiel às suas promessas. Aqueles que viveram na fé, que morreram esperando, que confiaram que Deus os redimiria, esses são os que Deus ressuscita. Não porque mereciam,
mas porque Deus é fiel. E sua fidelidade a eles é um sinal de sua fidelidade a todos nós que cremos. E uma vez que entendemos o significado da palavra santos, estamos prontos para examinar o padrão de como eles apareceram. E essa é a questão central do nosso próximo capítulo. Capítulo 7. O padrão das aparições sobrenaturais. Aparições de ressurreição não acontecem de qualquer maneira. Há um padrão na Escritura, uma estrutura consistente de como o sobrenatural interage com o natural. E quando examinamos as aparições dos santos ressuscitados em Mateus 27, descobrimos que elas seguem esse padrão perfeitamente. Compreender esse padrão nos ajuda a ver por que essas aparições foram convincentes, por que foram limitadas em escopo e por que não foram projetadas para forçar a crença. Primeiro, considere as aparições de Jesus ressuscitado. Ele não apareceu a Pilatos. Ele não apareceu ao sumo sacerdote Caifás. Ele não apareceu às multidões que haviam gritado: "Crucifica-o!" Ele apareceu aos seus seguidores, Maria Madalena no jardim, as mulheres voltando do túmulo, os discípulos no cenáculo, 2 seguidores na estrada para Emaús, Pedro individualmente, os 11 juntos, mais de 500 irmãos de uma vez, como Paulo registra, e finalmente Tiago, e depois Paulo mesmo anos depois. Qual é o padrão? Aparições pessoais, direcionadas a pessoas que tinham relacionamento anterior com ele ou estavam abertas a acreditar nele. Não espetáculos públicos, não manifestações forçadas, mas encontros íntimos projetados para fortalecer a fé, comissionar testemunhas e construir a igreja. Jesus poderia ter aparecido no templo durante o sacrifício da manhã, quando milhares estavam presentes. Ele poderia ter confrontado o sinédrio diretamente, mas ele não fez. Por quê? Porque ressurreição não é sobre coerção, é sobre revelação àqueles com corações preparados. Agora olhe para as aparições dos santos ressuscitados. Mateus diz que eles apareceram a muitas pessoas, não a todos, não publicamente no templo ou nas praças, mas a muitas pessoas, o que implica múltiplos encontros pessoais espalhados pela cidade. Assim como Jesus apareceu aos seus seguidores, esses santos apareceram àqueles que os conheciam, àqueles que os reconheceriam, àqueles cujas vidas seriam transformadas pelo encontro. Esse padrão é consistente com outras aparições sobrenaturais na Escritura. Quando anjos aparecem, geralmente aparecem a indivíduos ou pequenos grupos. Gabriel apareceu a Zacarias sozinho no templo. Ele apareceu a Maria sozinha em Nazaré. Um anjo apareceu aos pastores. E então, uma multidão de anjos apareceu. Mas ainda apenas aos pastores, não a toda Belém. Anjos apareceram a Abraão, a Jacó, a Moisés, sempre em contextos pessoais e direcionados. Por que Deus trabalha dessa maneira? Por que não fazer tudo aberto e público? Por que não provar a todos de uma vez que o sobrenatural é real? A resposta está na natureza da fé. Fé não é ser dominado por evidências irresistíveis. É escolher confiar com base em sinais suficientes. É responder a convites, não ser coagido por demonstrações. E Deus, consistentemente, respeita a dignidade da escolha humana, fornecendo evidências suficientes para aqueles que as buscam, mas não evidências tão avassaladoras que remova toda a possibilidade de dúvida. Jesus disse isso explicitamente em várias parábolas. Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico no inferno implora a Abraão para enviar Lázaro de volta dos mortos para avisar seus irmãos. Abraão responde: "Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." A questão não é a falta de evidência, é a dureza de coração.
E nenhuma quantidade de milagres mudará um coração que escolhe não acreditar. Isso explica por que as aparições dos santos ressuscitados não foram documentadas por historiadores romanos ou líderes religiosos judeus. Eles não estavam procurando, não estavam abertos, e as aparições não foram projetadas para forçá-los. Eles foram projetados para as famílias dos santos, para os crentes que estavam de luto por Jesus, para aqueles cujos corações estavam prontos para ver e acreditar. Há também um elemento de misericórdia nesse padrão. Imagine se todo não crente em Jerusalém fosse confrontado com um morto ressuscitado. O terror, a desorientação, o colapso psicológico. Deus não força encontros com o sobrenatural sobre aqueles que não estão prontos. Em vez disso, Ele convida, atrai e gradualmente revela. E para aqueles que respondem, Ele fornece sinais mais do que suficientes para construir uma fé robusta. Mateus diz que os santos apareceram depois de sua ressurreição. Note o tempo. Não durante a semana da Páscoa, não imediatamente no domingo, mas depois, em algum ponto após Jesus ter ressuscitado. Isso sugere que as aparições podem ter ocorrido durante os 40 dias entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão, o mesmo período em que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos. Era uma temporada de encontros de ressurreição, um tempo quando o céu estava, por assim dizer, tocando a terra de maneiras incomuns. Durante esses 40 dias, Jesus estava ensinando seus discípulos sobre o reino de Deus, preparando-os para sua missão, estabelecendo a base para a igreja. E, ao mesmo tempo, esses outros santos ressuscitados estavam aparecendo às suas famílias e comunidades, fornecendo testemunho adicional da vitória de Cristo, fortalecendo a fé daqueles que veriam. Era uma campanha coordenada de revelação, múltiplos pontos de contato entre o ressuscitado e o vivo, todos apontando para a mesma verdade: a morte foi derrotada. Aqui está o que isso significa praticamente. Se você fosse um crente em Jerusalém durante aquelas semanas, você teria ouvido múltiplos relatos. Jesus ressuscitou, Maria o viu, Pedro o viu, os discípulos o viram. E então, você também teria ouvido: o velho Zacarias, que morreu no ano passado, apareceu para sua viúva. A filha do rabino, que morreu há 3 anos, foi vista por seus irmãos. A convergência de testemunhos teria sido esmagadora. Não um evento isolado que você poderia descartar, mas um padrão, uma onda de ressurreições, todas conectadas a Jesus. E ainda assim, para aqueles determinados a não acreditar, haveria rotas de fuga. Você poderia descartá-lo como histeria em massa. Você poderia alegar fraude. Você poderia dizer que as testemunhas estavam mentindo ou enganadas. A evidência era forte, mas não coerciva. E esse equilíbrio é exatamente o que você esperaria de um Deus que valoriza tanto a verdade quanto a liberdade. O padrão das aparições dos santos ressuscitados, portanto, nos diz algo profundo sobre como Deus opera. Ele não força, Ele convida, Ele não coage, Ele revela, e Ele fornece sinais suficientes para que a fé seja razoável, mas não tão avassaladores que a escolha seja removida. E uma vez que entendemos esse padrão, estamos prontos para enfrentar a pergunta irritante que todos fazem: se isso realmente aconteceu, por que não há registros disso fora da Bíblia? E essa é a questão que nosso próximo capítulo aborda diretamente. Capítulo 8. Por que nenhum historiador romano registrou isso? Esta é a objeção que céticos levantam repetidamente. Se dezenas de pessoas mortas ressuscitaram e apareceram em Jerusalém durante a Páscoa, onde estão os registros romanos? Onde estão os relatos de Joséfo? Por que nenhum historiador secular menciona isso?
A ausência de evidência externa não é evidência de ausência? Vamos enfrentar essas perguntas diretamente. Primeiro, precisamos entender como a história antiga foi registrada. No primeiro século, não havia jornais diários, nem cobertura noticiosa 24 horas, nem mídia social. A maioria dos eventos, mesmo eventos significativos, não foi registrada. E dos registros que foram feitos, a vasta maioria foi perdida. Estimativas sugerem que menos de 1% da literatura antiga sobreviveu até os tempos modernos. Incêndios, inundações, guerras, decadência, tudo conspirou para apagar o registro histórico. Considere Joséfo, o historiador judeu que frequentemente é citado como a fonte secular para eventos do primeiro século. Joséfo nasceu em 37 d.C., vários anos após a crucificação. Ele não foi uma testemunha ocular. Ele estava compilando registros e testemunhos de outros. E seus escritos tinham objetivos específicos. Ele estava escrevendo para audiências romanas, tentando explicar a cultura e história judaicas de uma forma que os fizesse parecer razoáveis e civilizados. Ele não estava fornecendo uma crônica abrangente de cada evento em Jerusalém. Joséfo menciona Jesus brevemente em duas passagens. Uma, o Testimonium Flavianum, tem sido debatida quanto à sua autenticidade, embora a maioria dos estudiosos acredite que um núcleo genuíno existe sob interpolações cristãs posteriores. A outra menção, sobre Tiago, o irmão de Jesus, é amplamente considerada autêntica. Mas Joséfo não entra em detalhes. Ele não menciona os santos ressuscitados. Isso significa que não aconteceu? Não necessariamente. Pense sobre o que Joséfo teria ouvido. Décadas após o evento, ele teria encontrado múltiplas narrativas conflitantes. Os líderes religiosos judeus teriam negado. Os romanos teriam descartado como superstição judaica. Os cristãos teriam proclamado. E Joséfo, escrevendo para uma audiência romana cética, pode muito bem ter decidido não incluir um relato tão controverso e difícil de verificar. Ele estava tentando ser levado a sério como historiador, não rotulado como crédulo ou como promotor de propaganda cristã. Agora considere os historiadores romanos: Tácito, Suetônio, Plínio, o jovem. Nenhum deles menciona os santos ressuscitados. Mas aqui está o que precisamos entender. Esses historiadores estavam escrevendo décadas, às vezes um século, após os eventos. Eles estavam focados em questões políticas e militares romanas, não em fenômenos religiosos obscuros em uma província menor. E Jerusalém, embora importante para os judeus, era uma cidade de segundo nível no império. Ela não era Roma, ou Alexandria, ou Antioquia. Mais ainda, os romanos viam a religião judaica com uma mistura de perplexidade e desdém. Eles consideravam os judeus obstinados, supersticiosos e difíceis de governar. E o cristianismo primitivo, que era visto como uma seita do judaísmo, foi tratado da mesma forma. Quando historiadores romanos mencionam cristãos, geralmente é em contexto de problemas que causaram incêndios, tumultos, recusas em adorar o imperador. Eles não estavam interessados em afirmações cristãs sobre ressurreições. Há também a questão de acesso. Como um historiador romano no final do primeiro século obteria informações sobre o que aconteceu em Jerusalém durante uma Páscoa específica décadas antes? Não havia registros oficiais dessas aparições. Os líderes religiosos as negaram. As testemunhas eram principalmente judeus comuns e cristãos primitivos, grupos com pouco acesso ou credibilidade nos círculos letrados romanos. E lembre-se, as aparições em si foram privadas, pessoais, direcionadas a famílias e crentes. Não houve proclamação pública que as autoridades romanas teriam notado ou documentado. Além disso,
considere o destino de Jerusalém. Em 70 d.C., apenas 40 anos após a crucificação, o exército romano sitiou Jerusalém, destruiu o templo e matou ou escravizou grande parte da população. Qualquer registro local, qualquer tradição oral, qualquer documentação que pudesse ter existido, teria sido dispersada ou destruída. A continuidade da memória foi quebrada. E após 70 d.C., a população judaica remanescente estava focada em sobrevivência, e não em preservar relatos sobre eventos de décadas antes. Agora, compare isso com outros eventos nos evangelhos que também não têm confirmação externa. A estrela de Belém, nenhum astrônomo da época a registrou. A matança dos inocentes por Herodes, Joséfo não a menciona, embora documente outras atrocidades de Herodes. A escuridão sobre a terra durante a crucificação, nenhum relato romano sobrevive. Isso significa que esses eventos não aconteceram? Ou significa simplesmente que nossa expectativa de documentação abrangente da história antiga é irrealista? Aqui está a realidade. A ausência de evidência externa não é evidência de falsidade. É simplesmente ausência. E dada a natureza da história antiga, a natureza das aparições em si e o contexto político e social, a falta de registros romanos ou judaicos é perfeitamente compreensível. O que temos é o testemunho de Mateus, escrito dentro de décadas do evento, para uma audiência que incluiria testemunhas oculares e suas famílias, que poderiam corrigir ou desafiar o relato se fosse falso. Mateus não estava escrevendo ficção devocional. Ele estava escrevendo história teológica, um relato dos eventos que ele acreditava serem verdadeiros e significativos. E ele incluiu detalhes, o tempo, o lugar, as testemunhas, que sugerem relato factual, não fabricação. Ele arriscou sua credibilidade nisso. E o Evangelho de Mateus foi amplamente circulado e aceito na igreja primitiva, o que sugere que aqueles que estavam em posição de saber consideraram seu relato confiável. Então, por que nenhum historiador romano registrou as aparições dos santos ressuscitados? Porque eles não foram eventos públicos projetados para consumo romano. Eles foram eventos de aliança projetados para crentes judeus e a igreja primitiva. Eles não foram cobertos nas manchetes porque não havia manchetes a cobrir. E eles não foram registrados por Joséfo ou Tácito porque esses homens ou não sabiam sobre eles, ou escolheram não incluí-los em suas narrativas cuidadosamente elaboradas. Mas para aqueles que estavam lá, para aquelas famílias que viram seus entes queridos, para aqueles crentes cujas fés foram fortalecidas, esses eventos eram inegáveis e transformadores. E o fato de que Mateus os registrou e que a igreja primitiva os aceitou como parte da história do Evangelho é evidência suficiente para levá-los a sério. E uma vez que lidamos com a questão dos registros externos, estamos prontos para enfrentar a pergunta final e mais misteriosa. O que aconteceu com esses santos ressuscitados depois? E essa é a questão que nosso próximo capítulo explora. Capítulo 9. 3 teorias. Sobre o destino dos ressuscitados. Mateus nos diz que os santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. E então, silêncio. O texto não nos diz o que aconteceu com eles depois. Eles voltaram a seus túmulos e morreram novamente? Eles continuaram vivendo vidas normais? Eles ascenderam ao céu com Jesus? Estudiosos e teólogos têm debatido essa questão por séculos. Vamos examinar as 3 principais teorias. Teoria 1. Eles retornaram à vida mortal e morreram novamente. Esta é a visão mais comum na história da Igreja. A ideia é que, como Lázaro, esses santos foram ressuscitados a corpos mortais. Eles viveram por mais algum tempo, talvez dias,
semanas ou anos, e então morreram novamente. Sua ressurreição foi temporária, um sinal milagroso, mas não a ressurreição final para a vida eterna. Apoiando essa visão está o padrão de outras ressurreições nas Escrituras. O filho da viúva que Elias ressuscitou morreu novamente eventualmente. Lázaro morreu novamente. A filha de Jairo morreu novamente. Cada uma dessas ressurreições foi um retorno à vida mortal, não a transformação em glória eterna. Então, é razoável assumir que os santos em Mateus 27 seguiram o mesmo padrão. Essa visão também se encaixa com a ênfase de Paulo em Jesus sendo as primícias. Se os santos ressuscitaram para a vida eterna e imortal, então Jesus não seria o primeiro. Ele não seria as primícias da ressurreição. Mas se eles ressuscitaram apenas temporariamente, então Jesus ainda mantém a primazia. Ele é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é o pioneiro da ressurreição final. No entanto, há problemas com essa visão. Por que Deus os ressuscitaria apenas para fazê-los morrer novamente? Qual seria o propósito? E se o propósito era testemunhar, por que eles não aparecem no livro de Atos? Por que Pedro ou Paulo nunca os mencionam em seus sermões? Se havia dezenas de pessoas em Jerusalém que haviam sido ressuscitadas, isso seria uma ferramenta evangelística poderosa. Mas não há menção. Teoria 2. Eles foram transformados e continuaram vivendo indefinidamente. Esta visão sugere que os santos ressuscitaram em algum tipo de estado intermediário, não totalmente glorificado como Jesus, mas também não mais mortal. Talvez eles viveram por décadas, até séculos, e servindo como testemunhas ocultas da ressurreição. Talvez eles eventualmente morreram, ou talvez eles ainda estão vivos em algum lugar, aguardando a volta de Cristo. Essa teoria é especulativa e tem pouco apoio nas Escrituras. Não há precedente para um estado de ressurreição intermediário. Você está morto ou você está vivo? Você está em um corpo mortal ou você está em um corpo glorificado? A Bíblia não dá espaço para uma categoria intermediária. E a ideia de que esses santos ainda estão vivos em algum lugar, escondidos, esperando, não se encaixa com a trajetória da narrativa bíblica. Teoria 3. Eles ascenderam ao céu com Jesus. Esta é a visão mais especulativa, mas também a mais intrigante. A ideia é que esses santos ressuscitaram em corpos glorificados, assim como Jesus. Eles apareceram por um tempo em Jerusalém, onde cumprindo seu propósito como testemunhas. E então, quando Jesus ascendeu 40 dias após sua ressurreição, eles ascenderam com ele. Eles foram os primeiros frutos da colheita, levados com o primeiro fruto para o céu. Apoiando essa visão está Efésios 4, versículos 8 a 10, onde Paulo cita o Salmo 68. Quando ele ascendeu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A frase, levou cativo o cativeiro, tem sido interpretada como Jesus libertando os santos do Antigo Testamento do Sheol e levando-os ao céu. Se isso é correto, então os santos ressuscitados em Mateus 27 poderiam ser parte desse grupo libertado. Há também um precedente no Antigo Testamento. Enoque foi levado para que não visse a morte. Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Se Deus poderia levar essas duas pessoas sem que elas experimentassem a morte, certamente Ele poderia levar santos ressuscitados diretamente para a glória, sem que eles morressem novamente. Essa visão também se encaixa com a natureza simbólica do evento. Esses santos não eram apenas testemunhas para os vivos em Jerusalém. Eles eram testemunhas da vitória de Cristo sobre a morte. E qual maneira melhor de simbolizar essa vitória do que tê-los ascender com Ele, entrando na presença de Deus
como os primeiros frutos da ressurreição final. No entanto, essa visão também tem desafios. O texto não diz explicitamente que eles ascenderam. E Paulo, em 1 Coríntios 15, parece indicar que a ressurreição final, para corpos glorificados, ainda é futura. Ele fala sobre a ressurreição como algo que acontecerá na volta de Cristo, mas não algo que já aconteceu para um grupo seleto. Então, qual teoria está correta? Honestamente, não sabemos. O silêncio de Mateus é frustrante, mas pode ser intencional. Talvez o ponto não seja o que aconteceu com esses santos depois. O ponto é que eles ressuscitaram. Eles apareceram. Eles testemunharam. E sua ressurreição estava inextricavelmente ligada à ressurreição de Jesus. Eles eram sinais, apontando para algo maior. E uma vez que cumpriram seu propósito como sinais, os detalhes de seu destino final tornaram-se secundários. Aqui está o que podemos dizer com certeza. Se eles morreram novamente, então eles aguardam a ressurreição final, junto com todos os outros crentes, e veremos suas identidades reveladas naquele dia. Se eles foram transformados e continuaram vivendo, então sua existência silenciosa ainda aponta para a realidade de que a morte foi derrotada. E se eles ascenderam com Jesus, então eles já estão na presença de Deus, os primeiros frutos da colheita que um dia incluirá todos nós. Independentemente do que aconteceu com eles, seu valor não está em sua história posterior. Está no que sua ressurreição revelou sobre Jesus. E isso nos leva ao capítulo mais importante de nossa jornada, onde fazemos a pergunta que realmente importa. O que a ressurreição desses santos nos diz sobre quem Jesus é e o que ele realizou? E essa é a pergunta que nosso próximo capítulo responde. Capítulo 10. O que isso revela? Sobre a ressurreição de Jesus. Os santos ressuscitados não são o ponto principal. Jesus é o ponto. E tudo sobre esse evento, desde o momento em que os túmulos se abriram até o padrão de suas aparições, aponta para uma verdade central. A ressurreição de Jesus não é apenas mais um milagre. É o evento fundacional que muda a relação entre humanidade e morte para sempre. Vamos começar com o tempo. Os túmulos se abriram quando Jesus morreu, mas os santos não saíram até que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a morte de Jesus foi necessária para derrotar a morte, mas sua ressurreição foi necessária para provar que a vitória foi completa. A cruz quebrou o poder do pecado. O túmulo vazio provou que a morte foi derrotada, e as ressurreições que se seguiram foram os primeiros frutos daquela vitória. Paulo explica isso lindamente em 1 Coríntios 15. Cristo ressuscitou dos mortos como as primícias dos que dormem. Primícias significa o primeiro da colheita. É a garantia de que mais está por vir. Quando um fazendeiro via os primeiros frutos maduros, ele sabia que toda a colheita estava chegando. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que creem nele também ressuscitarão. Mas os santos ressuscitados levam isso um passo adiante. Eles não são apenas uma promessa futura. Eles são uma amostra presente. Eles são a evidência de que a colheita já começou. Jesus não ressuscitou sozinho. Outros também ressuscitaram, provando que sua vitória não é apenas para ele. É para todos os que pertencem a ele. Pense sobre o que isso significa teologicamente. Por milhares de anos, a humanidade viveu sob o domínio da morte. Todos morreram. Ninguém escapou. A morte era o grande igualador, o inimigo invencível. Reis e mendigos, sábios e tolos, justos e ímpios, e todos terminavam no mesmo lugar, na sepultura. E por séculos, os justos morreram esperando, acreditando nas promessas de Deus,
mas nunca vendo seu cumprimento. Mas então, Jesus morreu. E no momento de sua morte, algo mudou fundamentalmente. Os túmulos se abriram. A prisão foi destrancada. A vitória da morte começou a desmoronar. E quando Jesus ressuscitou, a porta foi arrombada. E aqueles que haviam esperado fielmente agora podiam sair. Não por seu próprio poder, mas pelo poder dele. Isso é crucial. Os santos não ressuscitaram por si mesmos. Eles ressuscitaram porque Jesus ressuscitou. Sua ressurreição era dependente, derivativa, conectada. E isso demonstra que a ressurreição não é algo que alcançamos. É algo que recebemos. Não é conquista. É graça. Não é o que fazemos. É o que Jesus fez e nós nos beneficiamos. Agora considere a natureza das aparições. Esses santos apareceram a muitas pessoas. Eles eram reconhecíveis, físicos, reais. E esse reconhecimento é significativo. Não eram estranhos afirmando ser ressuscitados. Eram entes queridos conhecidos, pais e mães, avós e avós, mentores e amigos. E quando apareceram, a mensagem era clara. A morte não tem a palavra final. Aqueles que amamos e perdemos não se foram para sempre. Eles estão esperando. E um dia, nós os veremos novamente. Essa é a esperança do Evangelho. Não apenas que Jesus ressuscitou, mas que porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Não apenas nossas almas no céu, mas nossos corpos da terra. Toda a pessoa, corpo e alma, restaurada, glorificada, transformada. E os santos ressuscitados em Mateus 27 são a primeira evidência dessa promessa. Paulo desenvolve essa teologia em 1 Coríntios 15. Ele descreve a ressurreição como uma semente plantada. O corpo que morre é como uma semente que entra na terra. E o corpo que ressuscita é como a planta que brota. Há continuidade, é a mesma semente, mas também transformação. Agora é uma planta florescente. Da mesma forma, nossos corpos mortais são plantados na morte, mas eles serão ressuscitados em glória, poder e imortalidade. E isso acontece por causa de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Adão trouxe morte. Jesus trouxe vida. Adão nos conectou à mortalidade. Jesus nos conecta à imortalidade. E assim como a morte de Adão se espalhou para todos os seus descendentes, a ressurreição de Jesus se espalha para todos os que estão nele. Os santos ressuscitados são a evidência disso. Eles não eram apenas testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles eram participantes dela. Sua ressurreição demonstrou que a vitória de Jesus não era apenas pessoal, era cósmica. Ela afetava não apenas ele, mas todos os que haviam morrido na fé antes dele, e todos os que morreriam na fé depois dele. Agora pense sobre as implicações para nós hoje. Se Jesus ressuscitou, e se outros ressuscitaram com ele, então a morte não é o fim. É uma transição. É um sono, como a Escritura diz. E assim como dormimos sabendo que acordaremos, aqueles que morrem em Cristo dormem sabendo que ressuscitarão. Nossos túmulos, como aqueles túmulos em Jerusalém, estão abertos. Não literalmente ainda, mas definitivamente. O poder da morte foi quebrado. A sentença foi anulada. E o que aguarda do outro lado não é extinção, mas vida eterna. Essa é a razão pela qual a igreja primitiva era tão destemida diante da morte. Eles haviam visto a evidência. Alguns haviam conhecido pessoas que conheceram os santos ressuscitados. Alguns haviam conhecido o próprio Jesus ressuscitado. E eles acreditavam, com cada fibra de seu ser, que a morte havia perdido. Então, eles foram martirizados cantando. Eles enfrentaram leões nas arenas com alegria.
Eles recusaram negar Cristo, mesmo sob tortura, porque sabiam que o pior que seus perseguidores podiam fazer era matá-los. E morte não era derrota, era graduação. Os santos ressuscitados em Mateus 27, então, não são uma curiosidade teológica. Eles são uma declaração de vitória. Eles são a evidência de que Jesus fez o que alegou que faria. Ele derrotou a morte. Ele ressuscitou. E ele trouxe outros com ele como prova. E essa prova é suficiente para construir uma vida e uma eternidade de fé. E uma vez que entendemos o que isso revela sobre Jesus, estamos prontos para fazer a pergunta final e mais pessoal. E essa é a pergunta que encerra nossa jornada. Capítulo 11. A pergunta que muda tudo. Passamos 10 capítulos explorando este evento extraordinário. Examinamos o momento em que os túmulos se abriram. Refletimos sobre o silêncio entre sexta e domingo. Identificamos quem eram esses santos. Analisamos onde e como eles apareceram. Debatemos por que não há registros externos. Especulamos sobre seu destino final. E revelamos o que tudo isso nos diz sobre a ressurreição de Jesus. Mas agora chegamos à pergunta que realmente importa. Não uma pergunta histórica, não uma pergunta teológica, mas uma pergunta pessoal. E é esta: se tudo isso é verdade, o que você vai fazer com isso? Se Jesus realmente ressuscitou, se a morte realmente foi derrotada, se a vida eterna realmente está oferecida a todos os que creem, então, como você vai responder? Porque aqui está a verdade. Você pode estudar esse evento. Você pode debater os detalhes. Você pode analisar as evidências. Mas, eventualmente, você tem que decidir. Você vai acreditar? Você vai confiar sua vida, sua morte, sua eternidade a Jesus Cristo? Ou você vai rejeitar, ignorar, adiar? Os santos ressuscitados não apareceram para forçar a crença. Eles apareceram para convidar a crença. Eles eram sinais, não provas. Eles eram testemunhas, não coerção. E o mesmo é verdade hoje. A evidência está aí. O testemunho foi dado. A oferta está sobre a mesa. Mas você tem que responder. Pense sobre as pessoas que viram os santos ressuscitados naquela Páscoa em Jerusalém. Algumas acreditaram. Elas reconheceram o significado, abraçaram a verdade e se tornaram seguidores de Jesus. Outras duvidaram. Elas racionalizaram, descartaram, buscaram explicações alternativas. E ainda outras simplesmente ignoraram. Elas voltaram às suas vidas, indiferentes, desinteressadas, não convencidas. O mesmo padrão se repete ao longo da história. Algumas pessoas encontram a evidência da ressurreição e acreditam. Outras encontram a mesma evidência e rejeitam. E outras nunca se incomodam em investigar. A diferença não é inteligência, não é educação, não é acesso à informação. A diferença é o coração. A diferença é vontade. A diferença é se você está aberto à possibilidade de que Deus realmente interveio na história, que o sobrenatural é real e que Jesus é quem ele alegou ser. Então, onde você está? Você está aberto? Você está disposto a considerar que essa história antiga, estranha e extraordinária pode realmente ser verdadeira? Que os túmulos realmente se abriram? Que santos realmente ressuscitaram? Que Jesus realmente derrotou a morte? E se é verdade, que isso muda tudo sobre como você vive, como você morre e o que você espera depois. A Bíblia é clara sobre o que Deus oferece. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não é complicado. Não requer anos de estudo teológico. Requer fé. É fé de que Jesus morreu pelos seus pecados. Fé de que ele ressuscitou dos mortos.
e fé de que Ele oferece vida eterna a todos os que confiam nele. E se você acredita, então o quê? Então você vive de forma diferente. Você vive sabendo que a morte não é o fim. Você vive com esperança, não desespero. Você vive com propósito, não futilidade. Você vive sabendo que esta vida é apenas o prólogo, e a vida real, a vida eterna, aguarda do outro lado. E essa perspectiva muda tudo. Muda como você trata os outros. Muda suas prioridades. Muda seus medos. Muda suas ambições. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque a ressurreição é verdadeira, seu trabalho não é sem sentido. Suas lutas não são sem propósito, seu sofrimento não é desperdiçado. Tudo está se movendo em direção a um fim glorioso, onde a morte será engolida na vitória, e lágrimas serão enxugadas, e dor será removida, e você viverá para sempre na presença de Deus. Os santos ressuscitados tiveram um vislumbre disso. Eles saíram de seus túmulos, andaram pelas ruas de Jerusalém e testemunharam aos vivos que a promessa era real. E então, seja o que for que aconteceu com eles depois, eles cumpriram seu propósito. Eles apontaram para Jesus. E esse é o propósito deste estudo também. Não apenas informar você sobre um evento histórico, mas apontar você para Jesus, para convidá-lo a acreditar nele, para encorajá-lo a confiar nele e para lembrá-lo de que a morte não tem a palavra final. Então, aqui está a pergunta final. Você acredita? Não apenas intelectualmente, mas com seu coração, com sua vida. Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você acredita que Ele oferece vida eterna? Você acredita que quando você morrer, se você está nele, você também ressuscitará? Se você acredita, então viva como alguém que acredita. Não tenha medo da morte. Não seja escravo da decadência. Não viva como se esta vida fosse tudo que existe. Viva com a ousadia dos primeiros cristãos que sabiam que a morte havia perdido. Viva com a alegria daqueles que viram os santos ressuscitados e souberam que a promessa era real. Viva com a esperança de que um dia, quando sua própria hora chegar, você também se levantará, assim como Jesus se levantou, assim como aqueles santos se levantaram, para nunca mais morrer. E se você não acredita, então pelo menos seja honesto sobre isso. Não descarte sem investigação. Não rejeite sem consideração. Leia os evangelhos. Examine as evidências. Lute com as perguntas. E peça a Deus, se Ele é real, para se revelar a você. Ele prometeu que aqueles que o buscam o encontrarão. E talvez, assim como aquelas famílias em Jerusalém, foram surpreendidas por entes queridos ressuscitados, você seja surpreendido por um encontro com o próprio Jesus ressuscitado. Os túmulos se abriram há 2000 anos, e eles permanecem abertos, não literalmente, mas espiritualmente. A porta entre morte e vida foi arrombada. A barreira entre humanidade e Deus foi removida. E o convite está diante de você. Entre, acredite, confie e descubra que a história mais estranha já contada é também a mais verdadeira, e a mais importante, e a única que realmente importa no final. E uma vez que você a abraça, tudo muda, porque a morte não tem mais poder, e a vida, vida verdadeira, vida eterna, está apenas começando.